Olá, meu nome é Vanicléia Silva Santos. É uma imensa satisfação para mim fazer parte da organização desse evento. Essa apresentação que eu vou fazer agora é parte de uma pesquisa maior que eu estou desenvolvendo sobre Cacheu. E os objetivos dessa apresentação são questionar por meio de registros escritos sobre os silêncios e apagamento das histórias das populações locais na historiografia, mostrar como a cultura material tem sido usada para focar no comércio atlântico ou nas histórias das elites, que colocam os povos africanos em segundo plano. Por fim, eu vou mostrar por meio dos registros escritos vestígios da cultura material africana em Cacheu, com particular atenção para a Vila Quente, um núcleo da cidade em geral ignorado pela historiografia. A história de Cacheu é marcada por uma perspectiva bastante colonial, e eu acho que um trabalho que é um marco dessa perspectiva colonial é esse trabalho do Teixeira da Mota, no qual ele faz uma declaração que ganhou eco nos anos seguintes. Uma delas foi chamar a Guiné de espaço luso-africano, e esse termo ganhou corpo e hoje ele é utilizado fartamente. E ele também vai dizer aqui que Cacheu é a primeira vila portuguesa na Guiné, que nasceu em 1588. Então aqui tem um erro, porque Cacheu não nasceu em 1588. Isso é parte de uma narrativa colonial, né, que considera a história das sociedades africanas somente após a presença europeia. E a gente precisa ir além desses paradigmas, que era estudar como a cultura europeia se espalhou pelo mundo e colocar os africanos no centro de sua própria história. Um evento que foi realizado para Cacheu e que produziu um trabalho que é um marco para a história de Cacheu foi esse livro, resultado de um evento que era para comemorar os 400 anos de Cacheu. O que eu chamo a atenção aqui é que, de novo, mesmo sendo um livro produzido a partir de Cacheu, por intelectuais de Cacheu, da Guiné, o ano de 1588 tornou-se novamente um marco, e a gente foi colocado, e a população local que já vivia em Cacheu foi colocada em segundo plano. E recentemente um outro evento foi realizado em Cacheu, chamado Cacheu Caminho de Escravos, que tinha o objetivo de pensar o envolvimento de Cacheu com o tráfico transatlântico de escravizados, os impactos desse comércio para as sociedades locais, e também avançar na proposta do Memorial da Escravatura. O evento congregou pesquisadores do Brasil, de Portugal, da Guiné, mas um ponto que a gente não pode deixar de chamar a atenção é a grande ênfase nas relações atlânticas e a pouca conexão desse projeto com a comunidade local, assim como o esvaziamento das experiências locais. Quando eu insisti nos slides atrás sobre o grande erro de colocar 1588 como o marco do nascimento de Cacheu, eu estou me baseando nesse relato de 1506 do Valentim Fernandes, né, se ele foi publicado em 6, isso foi produzido antes, de que Cacheu já existia antes da presença europeia. Então aqui tem 3 pontos que a gente pode destacar nesse relato. Cacheu ele está chamando Cacheu de uma feira. Cacheu era uma feira, né? Então, ou seja, Cacheu era a parte central das conexões do comércio interregional. Segundo, existia uma relação bastante próxima entre a população de Cacheu com a população, com os banhuns que viviam em Bugendo e em Guinguim. Terceiro, Cacheu era um espaço religioso importante que atraía pessoas de outros lugares para frequentarem, para fazerem oferendas para os espíritos da terra.
Nesse mapa, que eu imagino que tenha inspirado o Teixeira da Mota a escrever o seu artigo de 1951, é que aqui tem acho que a primeira expressão, que é chamar Cacheu de colônia portuguesa. Então, existia aí nesse momento um interesse das autoridades europeias. Esse mapa foi feito por um francês. A gente não sabe exatamente quem foi, mas a gente sabe mais ou menos quando foi feito. Esse mapa foi feito entre 1690 e 1699, está entre os mais antigos da região. Então, a ideia aqui era indicar os pontos importantes para os europeus para se fazerem comércio de pessoas, de madeira e de marfim. E ele também vai indicar aqui a arquitetura de casas, que aí eu chamo a atenção, eu dei um close aqui numa imagem, que é a de Cacheu, que ele chama de colônia portuguesa, e aqui um destaque que o artista deu para as casas à moda portuguesa e as casas à moda ao estilo local. Aqui é uma localização de Cacheu, para quem não conhece, e aqui é esse prospecto feito, que foi publicado no livro de Barbeau, é uma referência aí ao final do século XVII. E aqui nessa representação da cidade de Cacheu, a gente tem no primeiro plano as edificações portuguesas. Então a gente tem aqui o forte, 3 igrejas, Igreja da Matriz, aqui ao fundo, Igreja dos Capuchinhos, a Igreja de Santo Antônio, e aqui eu coloquei no destaque, no primeiro plano, as casas feitas ao estilo local, e no segundo plano, ou seja, bem ao fundo, vocês veem aí as construções, as moradias das casas dos africanos. Para que vocês vejam, para vocês entenderem um pouco mais a construção desse espaço, vários viajantes explicaram, né, que a cidade de Cacheu, a vila, que foi edificada em 1605, Cacheu foi elevada à vila em 1605, estava dividida entre 2 bairros, Vila Quente e Vila Fria. Essa divisão, ela não era aleatória, né? Ela não era algo fantasioso, como algumas pessoas pensam. Essa divisão existia, tanto existia que todos os viajantes que chegaram lá escreveram. Então, oficialmente, o nome do bairro de Vila Quente era bairro de Santo Antônio, mas eles dizem que todo mundo conhecia o bairro como Vila Quente, e mostra que havia uma divisão entre essas duas partes da cidade, divisão bastante demarcada por questões sociais, né? Então, nessa representação da Cacheu, que foi feita em 1757 por um militar português, ele mostrou aqui somente a parte fortificada, e para que vocês compreendessem melhor, eu escrevi ali onde ficava Vila Quente. De todo modo, tem aqui um apagamento da presença da população africana, e, né, nessa representação do século XVII, então ele aparece aqui. Voltei aqui novamente para esse mapa de 1690 com essas casas, para mostrar que, embora os viajantes todos fizessem uma distinção entre Vila Quente e Vila Fria, as duas partes da cidade, tanto aquela onde viviam os africanos, quanto a outra onde viviam portugueses, né, a Vila Fria é onde viviam os portugueses, cabo-verdianos, filhos da elite local, que eram chamados de filhos da terra, o bairro de Vila Quente, esses 2 bairros, as casas eram muito semelhantes em termos de materiais construtivos, e o que diferenciava muito essas casas eram o formato, né, a arquitetura delas. Então aqui o autor está mostrando que ambas os bairros usavam paredes de adobe e coberturas feitas de folha de cibe. Nessa fotografia, nessa região não há mais moradores, isso é um assunto para outra palestra,
mas essa é a região que correspondia à Vila Quente. Eu voltei aqui a essa citação para destacar as duas últimas linhas, para dizer que Vila Quente era um espaço de africanos e era ali também onde era ali também um espaço do sagrado que atraía pessoas desde o século XV para Cacheu. E aí isso está destacado nessa citação de 1506. Também essa questão religiosa aparece em Lemos Coelho, nessa citação de 1668, que Gomes Coelho vivia em Cacheu, era um comerciante. Como vocês podem ver, ele tinha bastante preconceito dessa parte da cidade, mas aí ele indica também outras coisas importantes. Eles ali viviam os grumetes forros, viviam os pescadores, os gentios, quer dizer, não eram católicos, e também viviam os deuses da Guiné. Então ali ele diz que as pessoas tinham liberdade de praticar seus cultos. E uma outra destaque que eu queria dar para Vila Quente é a presença da cultura material na documentação escrita, na documentação inquisitorial, né? Então antes eu mostrei aqui a presença da cultura material das casas, como aparecem em alguns religiosos, nos relatos religiosos, e aqui eu queria falar sobre como isso aparece no processo de Crispina Pérez, uma mulher que vivia em Cacheu. Então, entre os itens domésticos, eu identifiquei potes, facas, panelas, cama, cadeira. Dentre os itens religiosos, aparecem novamente panelas, aparecem muitas panelas, aparecem garrafas de cerâmica, vestidos, panos para fazer bolsas tipo amuletos, paus. Entre os itens de vestuário aparecem sedas, mantos, vestidos, panos de algodão, corte de calção e botins, camisa, barra em ferro. Barra em ferro, nesse caso aqui, era uma mercadoria. Também havia em Cacheu sapateiros, em Cacheu, estou falando aqui de Vila Quente, sapateiros, também haviam fiandeiras. Uma outra parte que eu considero aqui uma grande descoberta é a presença de combetes em Vila Quente, e aí eu defendo isso como um tipo de construção africana. Crispina Pérez, o marido, eles eram grandes comerciantes. Ela era uma mulher que tinha uma mulher muito poderosa, muito rica. Ela tinha inclusive um navio e ela tinha uma casa. E nessa casa ela também tinha a casa de residência, uma casa de estalagem. Ela tinha muitos escravizados na casa dela e ela tinha um combete, que era uma construção subterrânea para guardar a mercadoria, né? Então, depois eu descobri numa outra documentação que o que era chamado de reis da terra cobravam para os portugueses, cobravam dos portugueses para que eles pudessem fazer também combetes e guardar as mercadorias dele. Então era um tipo de um imposto pago para ter um combete, né, pelo uso da terra. Também ali aparecia em Cacheu pessoas com parede de meia, e a casa de Crispina era uma parede de meia. Significa que havia também casas à moda europeia em Vila Quente, não somente em Vila Fria, e também uma diferenciação entre quem morava numa casa e outra. Então assim, a dita casa era a casa de Crispina e a choupana era a casa dos negros cativos. Também a cultura material de origem europeia aparece, e aqui eu queria chamar a atenção para o primeiro item, que é um rosário que pertencia a Crispina Pérez, que ela não usava o rosário. Então o fato dela ser batizada, ser considerada cristã, ela não necessariamente precisava seguir aquela religião conforme os padres pregavam lá. Por fim, chama a atenção para uma escavação que houve do alicerce da igreja, da matriz, no qual, nessa escavação,
Os padres, nesse caso o padre Baltazar Barreira, com um outro vigário, identificaram uma mulher negra enterrada dentro da igreja. Então esse aqui é um outro aspecto a ser analisado futuramente. Por fim, eu chamo a atenção da importância da cultura material, né, que vai para além de objetos, lugares, que considera também objetos, lugares e paisagens, e da importância, né, dos usos das fontes escritas juntamente com outros vestígios para a gente aprofundar nessa história de Cacheu. Aqui tem algumas fotos de Vila Quente. Aqui é meu ponto central, que eu entendo que é a conexão, é a parte mais antiga da história de Cacheu. Acho que está aqui nesse bairro da Vila Quente, cujo termo ainda é usado hoje pelos moradores. Então, minhas considerações finais é que contar a história de Cacheu a partir da chegada dos portugueses no ano 1580 é um erro, né? Cacheu existe antes da presença europeia e a gente precisa considerar isso, né? E que os vestígios da cultura material, registros escritos, revelam que Cacheu era um espaço africano e com poucos elementos da cultura material europeia até o final do 17, e que a presença de elementos da cultura europeia não significa que os grupos locais aderiram passivamente a essa cultura. Muito obrigada.